Olá, queridos alunos da CEUNSP de Direito Civil 6, Direito das Coisas, ou Direitos Reais, como queiram. Nossa aula hoje é da semana que vai do dia 6 ao dia 10 de abril, considerando que dia 10 é feriado, né? Um feriado que a gente eu particularmente nem estava lembrando dele. Geralmente a gente fica naquela expectativa, né? É Páscoa, feriado de Sexta-feira Santa, eu na realidade nem estava me lembrando. Minha mulher hoje que falou para mim que era e eu, enfim, depois que eu fui ver era mesmo. Então, nossa semana vai ser mais curta, mas de uma forma muito diferente, né? Não sei se para vocês é assim, para mim está sendo assim. Então, essa aula é a aula que seria dada pessoalmente ou presencialmente entre o dia 6 e 10 do 4, na semana de dia 6 e 10 do 4. Tá aqui de novo o meu e-mail para vocês retirarem todas as dúvidas que vocês quiserem retirar dessa aula e de aulas anteriores, tá bom? E nós hoje vamos, na semana passada a gente falou, a gente começou a falar sobre os direitos reais de garantia, né, dentro do tema geral de direitos reais sobre coisas alheias, e hoje a gente vai falar especificamente do penhor. Vamos para a próxima tela, então? Então tá aí, ó, do penhor. Primeira coisa, o que é o penhor? Penhor é o direito real de garantia que se estende sobre bens móveis, né? Tem um conceito doutrinário aí, penhor é o direito real de garantia consubstanciado na transferência do devedor pignoratício ao credor pignoratício da posse direta de uma coisa móvel, suscetível de alienação, como garantia da obrigação firmada entre as partes. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: nós estamos falando desde a primeira aula de direitos reais e desde a semana do semestre passado, ainda com outro professor que vocês tiveram, sobre o fato de que a propriedade sobre uma determinada coisa dá ao proprietário, a pessoa que tem o domínio daquela coisa, o direito de fazer dela o que ele quiser, né? Ele pode abandonar, pode doar, pode vender, pode fazer o que ele quiser. Inclusive, ele pode oferecer um bem seu como garantia para o seu credor de uma dívida que ele assumiu. Então, se eu tenho um automóvel, por exemplo, e eu estou precisando muito de dinheiro agora, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer o meu automóvel de garantia para alguém que me empreste um determinado dinheiro, sei lá, 50 mil, 100 mil, tanto faz, me empreste um determinado dinheiro que eu preciso, e aí essa pessoa terá como garantia de que eu vá lhe pagar justamente esse automóvel que lhe é dado, né? A gente vai falar sobre o penhor sobre veículos um pouquinho mais para frente. Agora a gente vai falar sobre o penhor tradicional, que é aquele penhor que se estabelece sobre variadas coisas, né? Depois a gente vai falar sobre os penhores específicos. Então a ideia é justamente essa, né? Quando eu precisar de um empréstimo pecuniário, quando eu precisar de alguma atividade para a qual eu depois tenha que devolver dinheiro, retribuir de alguma forma, eu posso dar em garantia para essa pessoa os mais variados bens, e quando se tratar de bem móvel, eu estou entregando sob o título de penhor. Então, eu sou devedor pignoratício, por quê? Porque eu tomo emprestado uma determinada quantia em dinheiro e eu ofereço um bem móvel meu para essa pessoa, como se eu dissesse para ela, ó, o meu objetivo é te pagar do jeito que a gente pactuou, do jeito que a gente estabeleceu no contrato. Agora, caso eu não venha te pagar, você tem a garantia de poder me executar já indicando esse bem para o juiz, que eventualmente poderá levar a leilão judicial, e aí o produto dessa alienação judicial vai reverter em favor do credor, se é que vai precisar chegar até isso. Mas se precisar chegar a isso, essa é uma garantia que ele tem, tá bom? Então a ideia principal é essa. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é: existem duas palavrinhas que são muito parecidas, né? Que é penhor e penhora. Elas são muito parecidas, a única coisa que acresce é um azinho aí na penhora, mas elas são de aplicações totalmente diferentes e é importante que vocês saibam, tá?
Talvez a gente já tenha comentado isso em algum momento em aula. Se eu comentei, ótimo, estou comentando de novo. Se eu não comentei, ótimo, é um primeiro momento para falar sobre isso. Tá? Deixa eu tirar um negócio aqui da minha testa. Bom, vamos lá. O penhor é isso que a gente comentou, né? Então, assim, o penhor é garantia real decorrente do direito civil, é de natureza civil, tá? E que visa garantir o crédito extrajudicialmente e recai em regras sobre bens móveis. A ideia é exatamente essa. Então, o penhor é um direito real de garantia, direito real sobre coisas alheias, considerando que essa coisa é um bem móvel. Penhora já é outra coisa. Primeiro que penhora tem natureza processual, tá? Processual. E ela é um ato judicial de origem processual, como nós dissemos, que recai sobre bens do devedor executado, né? Abrangendo bens móveis, imóveis, semoventes, bens imateriais, como, por exemplo, créditos bancários. Então, veja, enquanto o penhor é um contrato, advém de um contrato, e é um direito real sobre coisas alheias de natureza civil, a penhora é um ato judicial, portanto, de natureza processual, e que se substancia na apreensão de bens judicialmente para que esses bens de qualquer natureza, móvel, imóvel, semovente, tudo, né, de qualquer natureza, possa servir como garantia da execução que o credor acabou de promover. Então, é essa a grande diferença. Penhor tem natureza pactual, tem uma natureza contratual, porque a pessoa entrega a coisa em penhor de forma a garantir um contrato que ele está fazendo de empréstimo, né? E a penhora não, aí é um ato constritivo judicial que não tem acordo nenhum, o juiz, o oficial de justiça vai lá e apreende todos os bens, arresta todos os bens, e eles ficarão indisponíveis para o réu, né, enquanto não se resolver essa execução. Esse ato judicial nós chamamos de penhora. Portanto, tem uma natureza processual e a diferença é substancial entre uma coisa e outra. Tá bom? Jamais confundam, portanto, penhor com penhora. Tá? Próxima tela. Bom, vamos lá. Como é que se faz para constituir o penhor comum? Bom, primeira coisa, o que é penhor comum? O Código Civil ele vai falar do penhor de um modo geral, mas vai chegar um momento em que ele vai falar de penhores específicos, né? Então ele vai falar sobre penhor rural, penhor rural, penhor industrial, penhor sobre veículos, penhor sobre títulos de crédito, umas coisas bastante diferentes. Esses penhores todos que a gente falou são penhores especiais, que têm naturezas especiais e regras, normatizações especiais. O penhor comum é aquele geral, né, que abrange todo o resto que não sejam aquelas coisas específicas que a gente acabou de falar, né? Então, bom, primeira coisa, o penhor é constituído por instrumento escrito, com os requisitos previstos no artigo 1424, tá? E que terá efeito entre as partes, independentemente do registro, e, sendo registrado, terá efeito perante terceiros. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Bom, primeira coisa, para que o penhor tenha validade jurídica, é necessário que ele seja feito por um instrumento escrito. Se ele vai ser público ou particular, não interessa. O importante é que ele seja escrito. Portanto, não existe constituição de penhor por contrato verbal. Só haverá constituição de penhor por meio de contrato escrito para ele ter validade, tá? Segunda coisa é uma situação que a gente já vem comentando há bastante tempo, que é, se por acaso eu entrego um bem em penhor para alguém que vai me emprestar um dinheiro, e essa entrega é feita, e esse negócio jurídico é feito por contrato escrito particular, ele faz norma entre as partes, né? Então, ele vincula as partes contratuais, mas não tem efeito contra terceiros. Se esse contrato, se esse pacto, ele for registrado no registro público, né? Registro de títulos e documentos, então aí sim, ele poderá ser oponível erga omnes, ele poderá sofrer
efeitos, ele terá efeitos contra terceiros, e depois a gente vai ver exatamente o que significa isso em exemplos, tá? Muito bem. Outra coisa, o registro do penhor, quer dizer, o registro público do penhor, ele deve ocorrer no cartório de títulos e documentos, né? Então, nós vamos ver depois que quando se tratar de constituição de penhores específicos, que a gente vai ver depois, então, na maioria das vezes, aqueles penhores eles serão registrados no cartório imobiliário. Depois a gente vai ver o porquê, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Agora, o importante é saber que, em se tratando de penhor, como o penhor ele incide sobre bens móveis, então não faz sentido que ele seja registrado em cartório imobiliário. Então, sim, o cartório competente para o registro do penhor, cartório de títulos e documentos da localidade em que for feito o pacto, tá? Não esqueçam disso. Uma coisa importante que eu fiz questão de trazer aqui, porque ele é muito comum que seja perguntado em concursos públicos e no exame da OAB, vira e mexe, quando se fala em penhor, quando tem alguma questão vinculada ao penhor, essa questão traz a questão da cláusula comissória, né, que é proibida no penhor. Então, existe, quanto ao penhor, a vedação da cláusula comissória. Mas o que é cláusula comissória? Bom, é o seguinte, não ocorrendo o pagamento da obrigação, o bem empenhado será leiloado, tá? Então, não ocorrendo o pagamento da obrigação, esse bem que foi dado em penhor, veja, cuidado, não é o bem penhorado, é o bem empenhado, porque eu não estou falando de penhora, eu estou falando de penhor, cuidado. Então, o bem empenhado ele vai ser leiloado e o valor auferido nesse leilão será preferencialmente destinado ao credor pignoratício. Geralmente, ele é destinado ao credor pignoratício. Essa é a situação, essa que é a regra geral. Tem que entrar-se com uma execução e aí ele vai ser levado a leilão público. No entanto, o artigo 1428 vai fazer referência ao que a doutrina chama de cláusula comissória, que é exatamente isso. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário, quaisquer um dos três, a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. É essa a proibição, é isso que é a cláusula comissória. Ainda o parágrafo único vai dizer, após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Então, olha só quais que são as regras referentes à cláusula comissória. Cláusula, portanto, comissória é aquela prevista no artigo 1428 que prevê, então assim, ela é prevista no artigo 1428, mas geralmente num contrato, não é incomum que em contratos em que se envolva penhor, o que coloque o credor pignoratício? Ele coloca lá que o credor pignoratício, isso serve para o anticrético e o hipotecário também, mas principalmente o credor pignoratício, coloca aqui numa cláusula que o objeto do penhor, que foi dado em garantia, ele vai ser vendido, ele será vendido pelo credor, né, como forma de se completar, né? De se locupletar. A palavra não é se locupletar. A palavra é se ressarcir, a palavra é essa, a fim de se ressarcir da dívida que não foi paga no vencimento. Então, o que se proíbe é a dívida não é paga no vencimento e aí o credor já pega e já fica com o objeto de garantia para poder vender e para já transferir a propriedade para ele. E isso é proibido, tá? Porque, claro, eu estou devendo 100 mil, vou pagar em, sei lá, 10 vezes de 10 mil, vou pagar. Se eu atraso uma parcela, paguei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Se eu não pagar a sexta parcela e, de repente, tiver essa cláusula comissória no contrato, o que permitiria ao credor e a meu desfavor, que sou devedor, né? Estou me colocando como desfavor. Ele se tornaria proprietário daquilo, o domínio seria passado para ele só pelo fato de eu não ter pago uma parcela ou ter pago a parcela em atraso, que é justamente o que o artigo 1428 vai dizer, né? Que anula a cláusula que autoriza o credor pignoratício a ficar com o objeto. Então, assim, ficar com o objeto é
se tornar dono. Isso é proibido. O correto é, atrasou o pagamento? Atrasou. Foi notificado para pagar? Não pagou mesmo? Não tem condições? Não, não tem condições, o devedor não vai pagar. Em tese, o objeto dado em penhor fica com ele, né? Fica com o credor, já está com ele, que é um direito que ele tem, o credor fica com o objeto, mas ele não pode se tornar, além de possuidor, ele não pode se tornar proprietário. O certo é que ele pegue e demande uma ação contra o devedor pignoratício e faça o leilão desse objeto para depois ele, credor, ficar com o produto dessa venda, né? Considerando o valor que ele tem para receber, correção monetária, juros, multa de mora que ele tem direito de receber, honorários de sucumbência que o advogado dele, credor pignoratício, tem direito a receber e tal. Mas a coisa é, o que não se pode, o que se proíbe, o que a gente chama de cláusula comissária, é que já ele antecipadamente inclua uma cláusula contratual dizendo o seguinte, ó, qualquer parcela que seja paga depois do vencimento faz com que o objeto dessa dívida seja transferido, passe à propriedade diretamente, automaticamente do credor. É isso que a lei veda, é isso que a lei proíbe, tá bom? Vamos ver a próxima tela. Antes da próxima tela, só fazer um comentáriozinho aqui no parágrafo único, tá? Olha só, o credor ele não pode incluir no contrato a cláusula comissória, ou seja, dizendo que ele vai ficar com o objeto assim que, em qualquer momento em que o devedor não pagar em dia a sua parcela. Agora, o que pode acontecer, e isso é permitido pela lei, é o que está previsto no parágrafo único, que é o quê? Após o vencimento, o devedor pode dar a coisa em pagamento de dívida. Isso ele pode, mas é o devedor. É uma alternativa e um direito que o devedor tem, claro, que se o credor concordar. Então, assim, o credor ele não pode pegar para si o domínio da coisa só porque o devedor deixou de pagar no prazo uma parcela. Isso ele não pode. Agora, o devedor ele pode oferecer para o credor como dação em pagamento daquela dívida que ele deixou de pagar. Isso ele pode, mas aí é uma decisão que quem toma é o devedor e não o credor, tá bom? O credor só aceita, beleza? Próxima tela, então. Então, ainda referente à constituição do penhor comum, né? Vamos lá. Caso o produto do leilão do bem empenhado ultrapasse, então assim, caso o produto do leilão do bem empenhado, o produto é o valor que foi oferido com o leilão judicial, tá? Caso esse valor do bem empenhado ultrapasse o valor do débito, a diferença será restituída ao devedor pignoratício, simplesmente como um atendimento a um dos princípios gerais do direito, né, que vocês estudaram lá em IED e tal, que veda o enriquecimento sem causa, né? Claro. Então, assim, se o objeto dado em penhor vale 50, mas a dívida é de 30, não tem razão nenhuma os 50 mil que foi conseguido no leilão ser transferido para o credor. Não, vai se pagar os 30 mil do credor e os 20 mil, obviamente, que voltam para o devedor, porque o credor não pode se locupletar sem causa, tá? Não pode enriquecer sem causa. Caso o produto do leilão seja inferior ao débito, o devedor permanecerá obrigado pessoalmente pelo pagamento do residual. Também é a mesma coisa, né? Então, assim, a dívida do devedor é 50. E aí o que se conseguiu no leilão judicial foi 30. Então, ele continua sendo devedor, não mais em 50, mas agora em 20. E a execução continua, tá? Muito bem. Não se admitirá um segundo penhor comum sobre a coisa por conta da impossibilidade de transferir a posse do mesmo bem a mais uma pessoa. Veja que é uma determinação legal, não sou eu que estou inventando nem a doutrina. Por que isso? Porque é o seguinte, uma das coisas que se permite na hipoteca, que a gente vai ver, é que um imóvel ele pode sofrer mais de uma hipoteca. Não há nenhum problema quanto a isso, né? Desde que, obviamente, a somatória dos valores das hipotecas não ultrapasse o valor do bem. Isso não pode, claro, porque aí seria fraude contra credores. Mas se por um acaso eu tenho um imóvel de 5 milhões e eu tenho uma dívida de 100 mil
e uma outra dívida de 400 mil reais, claro, eu posso dar o mesmo imóvel para saldar, para garantir as dívidas, tanto do contrato de 100 mil, do empréstimo de 100 mil, quanto do empréstimo de 400 mil. Nenhum problema quanto a isso. As hipotecas, eu não estou falando de penhor, eu estou falando de hipoteca, porque aí é um direito real sobre um direito real de garantia sobre bem imóvel. E aí as regras da hipoteca é diferente. No entanto, no penhor não se pode fazer isso. No penhor comum não se pode fazer isso, mesmo que ultrapasse. E justamente por quê? Porque o credor pignoratício, ele tem direito a ficar na posse do bem empenhado. Olha, até eu estou fazendo confusão. Cuidado, hein? Não é bem penhorado, é bem empenhado. Ele tem direito de ficar na posse do bem empenhado. Então, veja, ainda que a dívida seja 30, e o automóvel que seja dado em garantia, ou, sei lá, o equipamento de som seja de 100 mil reais, 500 mil reais, não importa, o equipamento seja dado, um bem móvel, ainda assim esse equipamento poderá ficar, ou em geral, né, ele ficará com o credor pignoratício, porque é um direito que ele tem. Salvo se o contrato previr outra coisa. Mas se o contrato prevê exatamente prevê exatamente o que a lei prevê, ou se ele não previr nada, se o contrato não previr nada, fica valendo a lei. E a lei diz que o credor pignoratício tem direito a ficar na posse desse bem dado em penhor, tá bom? Então é por isso da proibição. Ainda que o bem dado em penhor ele seja maior do que o valor da dívida e ele, em tese, pudesse ser concedido para saldar ou para garantir duas dívidas, na realidade não se admite um segundo penhor sobre a mesma coisa. Por quê? Porque essa coisa não poderá ficar na posse de dois credores diferentes. Então é por isso que a lei veda. Tá bom? Maravilha! Próxima tela. Então vamos lá, vamos ver os direitos do credor pignoratício. Então, olha lá, o credor pignoratício tem direito, já acabamos de dizer, falamos sobre isso agora de novo. O credor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada. Então, o credor, quando ele aceita algum bem móvel como garantia, então ele está aceitando um penhor. Como ele está aceitando um penhor, é direito dele que ele fique na posse daquela coisa dada em penhor. Não é à toa que aquelas senhorazinhas, né, de cabelo roxo, que vão lá, que gostam de jogar um bingo e tal, chega uma hora que elas estão jogando tanto bingo, estão jogando tantos jogos de azar, que chega uma hora que elas vão ter que dar alguma coisa delas para a Caixa Econômica Federal. Então elas vão dar em penhor. O penhor da Caixa Econômica Federal nada mais é do que isso. Então a senhorinha vai lá, tira a aliancinha dela e deixa com o gerente. Tira lá a correntinha de ouro dela com Jesus Cristinho lá e deixa com o gerente. Pega os brincos, aqueles brincos maravilhosos dela, deixa em penhor. Por que a Caixa Econômica Federal tem um setor de penhor e fica com todos aqueles ouros, aquelas joias, aquelas pedras preciosas, tudo com ele? Justamente por isso. Porque o credor pignoratício, que nesse caso do exemplo é a Caixa Econômica Federal, ela tem o direito de ficar com a posse da coisa empenhada. Então vai lá o gerente, faz um cálculo aproximado do valor daqueles bens e dá o dinheiro referente aproximadamente àquele valor lá. E aí a senhorazinha põe na bolsa e vai lá viver a vida dela. E aí, dentro do prazo estabelecido, ou ela vem e devolve aquele dinheiro com juros, correção monetária, a taxa de administração, e aí ela retoma aqueles bens, né? Retoma a aliança, os brincos, a pulseira, o colar, etc. Ela retoma. Ou então ela simplesmente não faz isso e ela vai perder os bens que ela deixou e ainda supostamente sofrer uma ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente. Ou seja, além de perder os bens que ela perdeu no penhor bancário, ainda ela corre o risco de sofrer uma ação judicial. Tá? Segundo direito, o credor pignoratício tem direito à retenção dela, ou seja, da coisa empenhada, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver direito,
não sendo ocasionadas por sua culpa. Então, assim, às vezes acontece que o devedor deixa lá um determinado bem empenhado. Vamos supor que ele deixa uma máquina industrial, né? Então é um penhor qualquer, ele pega e entregue para o credor ignoratício um maquinário qualquer. E aí o credor, durante um tempo, fica com aquele bem lá. Só que durante esse período ele está com o bem como garantia lá na casa dele, enfim, um bem que vale bastante dinheiro. Só que chega uma hora que ele tem que necessariamente fazer uma benfeitoria necessária na casa dele. Então, assim, caiu uma chuva enorme, inundou tudo, e aí ele, para proteger a manutenção do bem, né, para proteger a integridade do bem, ele é obrigado a retirar esse bem por uma semana da casa dele, deixa lá num galpão qualquer e tem que pagar o aluguel, porque se trata de um contrato de depósito. Nesse caso, veja, como se tratou de força maior, não era culpa do credor. E ele teve necessidade de retirar aquele bem e deixar num depósito oneroso, né, porque é um contrato oneroso nesse caso, e por uma questão que era fora da culpa, que não tinha nada a ver com uma culpa do credor. Nesse caso, o que o credor tem? Resolvida a situação, trazida a coisa de volta para sua casa, enfim, para o seu imóvel, que agora está reformado, no final do contrato, no final do empréstimo, se por um acaso o devedor se negar a pagar esse aluguel do depósito que o credor precisou, ele tem direito à retenção. Então o credor tem direito a reter aquela coisa em penhor, né? Mesmo que o devedor tenha cumprido com a sua parte no contrato, originalmente, mas como ele tem direito à indenização das despesas que ele justificou, então ele tem direito a reter até que esse valor seja pago para ele, credor. E quem vai pagar? O devedor. Seja extrajudicialmente, num pacto qualquer, ou seja judicialmente, é um direito que ele tem. Direito de retenção da coisa até o pagamento dessas benfeitorias. Das despesas referentes às benfeitorias. Tá bom? Muito bem. Inciso 3. Tem direito também ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Pois é, né? Então, olha que situação. Existe, o credor empresta, sei lá, 50 mil reais para o devedor. E o devedor, no pacto, diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar em garantia esse belíssimo equipamento de som que eu uso para festas. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou te devendo 50 mil reais, eu vou te pagar do jeito que a gente combinou, e você vai ficar na posse desse equipamento de som e você, se quiser, pode se utilizar dele para fazer eventos e aí o produto desses eventos que você fizer, ou seja, o dinheiro que você receber desses eventos que você fizer, a gente amortece da dívida que eu tenho com você. Se o credor aceitar, maravilha, né? Então, o que acontece? Eu devo 50, mas como ele pegou e fez um evento, ou ele sublocou, por exemplo, ele alugou, que é um direito que ele tem se tiver constado do contrato, tá? Se tiver expresso no contrato, isso pode ser feito. Ele pega e tal, ele faz esse evento e recebe, por exemplo, 3 mil reais nesse evento que ele fez. O que pode acontecer, se eles combinaram, é de que a dívida vai ser abatida. Por quê? Porque ele recebeu 3 mil reais, que são frutos civis, nesse caso, do bem dado em penhor. Tá? É uma possibilidade, tá? Não que isso seja obrigatório, claro que não. É só uma possibilidade de acordo com aquilo que foi estabelecido. Mas o que pode ter acontecido é o seguinte, que aquele objeto que foi dado em garantia estava totalmente estrupiado, totalmente queimado, não servia para nada daquilo que ele foi criado, enfim, estava péssimo. O que acontece é que, se por um acaso, olha só a situação, o equipamento estava queimado, o devedor sabia dessa situação, ou não sabia também, tanto faz, mas, enfim, estava queimado. Ele pegou o credor fez um contrato para poder usar esse equipamento num evento que ele ia fazer, né? Tá tudo certo e tal, ele vai lá, monta o evento e tal, tudo bem, ele tem uma participação de culpa porque ele deveria ter testado e não testou, enfim, chega lá e ele não consegue fazer o evento. Por quê? Porque o equipamento estava queimado. O que acontece?
o organizador do evento entra com uma ação contra ele indenizatória. Esse prejuízo que o credor sofreu, ele pode recobrar do devedor pignoratício que tinha a obrigação de ter dado um equipamento funcionando, né? Um equipamento em bom estado. Por quê? Porque na realidade ele agiu no mínimo com negligência, né? Entregou uma coisa que não servia para o que ela tinha sido feita. Esse é um direito que tem o credor pignoratício. Esse é um exemplo possível que a gente pode dar aí, tá? Que mais? Inciso 4. O credor pignoratício tem direito a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, isso é importante, tá? Ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Então, esses são direitos do credor, mas são direitos meio que comuns, né? Meio que óbvios até. Então, é claro, se o devedor pignoratício não cumprir com a sua parte no contrato, é claro que o credor pignoratício tem o direito de promover execução judicial. E se o contrato o permitir, ou depois haver uma autorização mediante mandato do próprio devedor, ele aí pode alienar essa coisa extrajudicialmente. Mas essa alienação extrajudicial ele só poderá fazer se o contrato permitir, ou se o contrato não previr, aí o devedor posteriormente pode passar uma procuração para ele, para que ele faça a venda. Se nenhuma coisa nem outra puder ser feito, então aí é execução judicial mesmo. Mas todas essas situações são direitos do credor pignoratício, tá? Próxima. Tem direito a se apropriar dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Maravilha, ele tem o direito de se apropriar dos frutos da coisa empenhada. É o exemplo que eu mostrei. Então, vamos supor que seja dado um equipamento qualquer que ele possa alugar. Então, no contrato prevê, eu, devedor pignoratício, estou entregando equipamentos de festa de criança. Equipamentos de festa de criança para saldar uma dívida que eu tenho. Então, eu tenho aqui um pula-pula, aquelas piscinas de bolinha, que mais? Rede, esses brinquedos que tem geralmente em festa de criança, como são bens móveis, eles podem ser dados em penhor. E pode constar do contrato de que o credor, se o quiser, ele pode alugar. Ele pode alugar. Sempre sob a responsabilidade dele, credor, né? Porque se por acaso alguma coisa for danificada, a responsabilidade é dele, credor. O credor ele poderá simplesmente estabelecer e ficar com o imóvel, com o bem imóvel, com o produto lá, fechadinho, tal, protegido, ou ele pode sublocar. Se ele sublocar e estiver no contrato, o produto dessas locações pertence ao credor. Se ele locar e pertencer ao credor, o que precisa se saber é se isso vai ser abatido ou não no contrato. Se não tiver nada previsto no contrato, essa locação servirá para abater a dívida do devedor. Mas se estiver previsto no contrato, ele pode locar e aí ele fica com o produto e nada de abatimento. Então, a regra geral é que se ele locar e nada estiver previsto no contrato, esse valor servirá para abater o valor da dívida, tá? Mas é um direito que ele tem de receber os frutos da coisa. Finalmente, 6. Tem direito a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real ou idônea. Você sabe que é possível, a gente vai falar futuramente de penhores agrícolas, então é possível que seja dado a título de penhor coisas móveis, mas coisas móveis consumíveis, deterioráveis, etc. Então nada impede que uma pessoa assuma uma dívida ou garanta uma dívida por meio de 1 tonelada de grãos, por exemplo, seja lá de qual natureza for. Só que como eu estou falando de grãos, eu estou falando de bens deterioráveis, né? Deterioráveis por quê? Porque eles não vão ficar conservados a vida inteira.
Então, é possível sim, dependendo do bem que for dado em penhor, se ele for consumível, se ele for penhorável, se ele for deteriorável, etc., pode ser que o credor requeira judicialmente, porque isso só através de uma determinação judicial, uma autorização judicial, pode ser que o credor requer uma autorização judicial para que ele pegue e faça a alienação antecipada desses produtos, justamente por quê? Porque com o passar do tempo, o valor que esse produto tem, que esse bem dado em penhor tem, ele vai se deteriorando. O valor vai diminuindo à medida que ele vai deteriorando. Perde todo mundo, né? Perde o devedor, que deu um produto que está sendo deteriorado. Perde o credor, que recebeu um produto que está sendo deteriorado. E aí, nessas circunstâncias, muito provavelmente, o juiz vai autorizar a alienação. Para quê? Porque o dinheiro que for aferido dessa venda, dessa alienação, ele não vai se tornar deteriorado. Vai ser colocado, no mínimo, numa poupança e pelo menos não vai se derreter com a inflação. Pelo menos vai ser conservado. Então, é essa a situação que pode ser feita. Se o dono da coisa empenhada se negar, não quiser, se ele não quiser autorizar, se ele não quiser autorizar, não. Se ele impedir ou ele quiser impedir a venda antecipada, ele pode. Mas para que ele possa impedir essa venda antecipada, é necessário que ele substitua a coisa por outra ou ofereça uma outra garantia real idônea. Troque o bem imóvel por um bem imóvel e aí está substituindo o penhor por hipoteca. Ou ele troque um bem imóvel dado em penhor por uma garantia pessoal, né? Um fiador. Se o credor aceitar o fiador, tudo bem, não há nenhum problema. Tá bom? Muito bem. Próxima tela, então. Vamos lá para os deveres. Deveres agora do credor pignoratício. Vamos lá. O credor pignoratício é obrigado, 1. A custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir o dono a perda ou a deterioração do que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia a importância da responsabilidade. Bom, esse inciso todo, essa parte toda, quer dizer o seguinte: tudo bem, o credor pignoratício ele tem o direito de ficar com a coisa em sua posse. Mas qual que é a natureza dessa posse? Não é uma posse de usufruto, não é uma posse de uso, nada disso. É uma posse contratual de natureza depositária, ou seja, é um depósito, é um contrato de depósito e ele vai ter todas as responsabilidades referentes àquela custódia. Por quê? Porque ele não vai ter a coisa na posse dele como se fosse sua. Não, de jeito nenhum. Lembra-se quando a gente falou de usufruto, uso, direito real de habitação, etc., a pessoa que tem a posse da coisa tem como se fosse ela o dono, como se ela fosse a proprietária. Aqui não. Ela vai ter a posse da coisa, mas com todas as características de custódia. Ele vai ter a coisa e protegê-la. Por quê? Porque essa coisa não pertence, ele não pode usar, não pode usufruir dela, nada. Só vai ser depositada, exceto com as permissões de lei e com as permissões contratuais, tá? Mas a regra geral é de que ele só possa ficar na posse da coisa, tá? E outra, qualquer perda ou deterioração com a culpa do depositário, que no caso é o credor, essa perda vai ser compensada no valor final da dívida. Então, se o devedor devia 100, se perde a coisa, provavelmente agora, ou ele vai receber alguma coisa, dependendo do valor, né? Dano moral, enfim, pode estar envolvido nisso também. Ou então, se ele devia 100, agora ele passa a dever só 10, porque a coisa empenhada foi destruída e tal. Então, geralmente, isso se resolve diante do juiz, né? Não é uma coisa tão fácil de se resolver, tá? Próxima. O credor pignoratício ele é obrigado à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória, que é uma coisa que a gente viu há algum tempo atrás. Veja só, quando
o penhor está constituído, a regra geral é de que o credor fique na posse da coisa. Bom, é posse, né? Então, se é posse, qualquer situação que o leve a perdê-la, ele tem direito às ações possessórias. Ele e o devedor proprietário. Então, claro, vamos supor lá que ele estava lá na casa dele, estavam todas as coisas lá, e de repente entra alguém, furte essas coisas todas, e aí vai tudo, né? Televisão, geladeira, e ainda vai aquele equipamento de som que estava dado em penhor. Veja que vai se analisar a culpa e qual o grau da culpa do devedor, né? Ou do credor. Porque ele estava na posse da coisa, ele pode ter deixado a janela aberta, a porta aberta, a garagem aberta, ou ele pode ter fechado tudo e o meliante entrou lá com arma em punho, obrigando todo mundo a abrir a porta. Vai depender das circunstâncias. De toda forma, pode acontecer o seguinte, olha, aliás, eu já vi algumas vezes acontecer isso. De repente entra lá um meliante, furta a casa e some. De repente, nos arredores, alguém descobre que a coisa está na garagem de fulano de tal. Veja só, em havendo uma situação dessa, a ação possessória poderá ser utilizada, no caso, uma ação de reintegração de posse, poderá ser utilizada tanto pelo credor hipotecário, que é o possuidor, tanto pelo devedor hipotecário, que é o proprietário. Tá? Então, em circunstâncias assim, é possível uma ação reintegratória. Ou, por exemplo, uma ação de busca e apreensão, né? E a busca e apreensão daquela coisa, porque eventualmente a mesma coisa foi dada em duas ilegalmente, aliás, né? A mesma coisa foi dada em penhor ilegalmente para duas pessoas diferentes, ou de repente o devedor hipotecário agiu de muita má fé, de total má fé, e deu em penhor uma coisa que não era dele, que era de terceiros. Enfim, muita coisa pode acontecer nesse nosso mundo brasilis, né? Bom, próximo. O credor hipotecário é obrigado a imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantia sucessivamente. Na realidade, esse inciso 3 nada mais fala do que aquele que a gente já falou, né? Que assim, quando ele pega e ele tem frutos que ele recebe da coisa dada em penhor, esses frutos que ele recebe, eles devem ser descontados dos valores da dívida, porque na realidade ele pega para si o valor do penhor, mas como ele está pegando valores de uma coisa que não lhe pertence, de alguma forma deve ser feito cálculos para ver o que isso pertence, qual percentual desses frutos civis, o aluguel, por exemplo, que eu falei, qual percentual pertencerá ao devedor, qual pertencerá ao credor. Isso vai depender do pacto efetivado entre as partes. Para ser bem sincero, isso é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo raro de acontecer. Por quê? Porque quanto mais você enxerta de relações jurídicas uma relação de penhor, mais difícil ela fica de ser resolvida posteriormente. Muito mais difícil. Principalmente se a dívida não for paga. Porque se a dívida não for paga, isso vai para o judiciário. E aí a coisa pega, né? Porque aí vai depender do contrato, imputação de aluguel, qual percentual tem direito o devedor, que percentual teria direito o credor que foi lá e fez a coisa ser alugada para tentar diminuir o valor da dívida. Ixi, meu, isso é um horror. Então é aquele negócio que a lei prevê, porque tem que prever, na realidade, sempre previu, não é agora que ia deixar de prever, mas na prática pouquíssimas pessoas utilizam, tá? Que mais? Esqueci de colocar o númerozinho 4 aí, depois eu corrijo. O dever, né? O credor tem o dever de restituir a coisa com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. É óbvio, né? Quer dizer, a dívida é dada em garantia, mas não é dada para a propriedade do credor. À medida que o devedor pague direitinho toda a sua dívida, ele tem direito à restituição em pleno bom estado da coisa que ele deu em penhor. Tá bom? E, finalmente, o credor pignoratício tem o dever de entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga. Isso aqui nada mais é do que o seguinte: se o devedor pignoratício entrega uma coisa que vale 50 mil reais,
um bem imóvel qualquer que valha 50 mil reais e a dívida valha 20, o que acontece é que ele tem que devolver, e a coisa for alienada judicialmente, veja, que é no caso de se alienar isso em venda autorizada judicialmente, tá? Então, assim, claro, se for uma alienação judicial pela via do leilão, automaticamente o próprio contador judicial vai fazer os cálculos, vai pagar aquilo que deve pagar ao credor e o excedente volta para o devedor. Se for feita a venda, a alienação autorizada por juiz extrajudicialmente, sempre o credor tem que lembrar que ele vai fazer os cálculos daquilo que ele tem direito a receber, né? O valor do principal, atualização monetária, as multas de mora se houverem, né? Que mais? Isso tudo, o que for pactuado no contrato, faz o cálculo, a atualização monetária, aquilo que exceder ao valor da dívida, isso deverá ser retornado para o credor, o devedor original, tá bom? Então é essa a ideia desse inciso 5. Beleza? Muito bem, próxima tela. Ok, como é que esse penhor se extingue? Aí a gente ainda está falando do penhor tradicional, tá? O penhor comum. Extinção do penhor. Bom, o penhor se extingue, extinguindo-se a obrigação. É o melhor dos mundos, né? Ah, eu entreguei um bem de 20 mil reais. A minha dívida é de 20 mil reais. Para ser pago em 10 vezes de 2 mil. Pago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª parcela que eu pague, de acordo com o que foi estabelecido no contrato, eu recebo a quitação dessa minha dívida, ou seja, quitei minha dívida. Então, qual que é a obrigação do credor? Ele me dá um documento de quitação da dívida e me devolve a coisa. Me devolve a coisa por quê? Porque o penhor se extinguiu à medida que eu cumpri minha obrigação como devedor. Tá? Então, maravilha. O penhor também se extingue perecendo a coisa. Perecendo é perdendo-se a coisa, deteriorando-se a coisa, se perdendo completamente. Aqui eu tenho um problema, porque assim, claro que não existe penhor sobre coisa alguma. Não existe penhor sobre uma coisa que não existe mais. Se a coisa se deteriora, se perde, some, se extravia de uma forma definitiva, o penhor se extingue. Mas eu estou falando que se extingue o penhor, a dívida mantém-se. Ou seja, o contrato de empréstimo que se estabeleceu a dívida, ele se mantém. O devedor tem que continuar pagando. Agora, se a coisa perece, aí tem que se estabelecer o seguinte: a coisa pereceu por culpa do credor que estava na posse da coisa, não tomou o cuidado que deveria tomar? Foi por força maior ou caso fortuito? De repente foi pela própria culpa do devedor? Sei lá, o devedor deu como garantia um celular e o celular explodiu na mão, sei lá, por falta de manutenção, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, perecendo a coisa, perece o penhor. O que deve fazer o devedor, caso isso esteja previsto no contrato, e muito provavelmente vai estar? Ele vai ter que substituir aquela coisa. Ele vai ter que dar outra coisa, ou a título de penhor, ou de anticrese, ou de hipoteca, não importa. Mas se o contrato de dívida permaneceu, se a relação contratual da dívida permaneceu e o penhor desapareceu porque pereceu a coisa, então essa coisa tem que ser, outra coisa tem que ser colocada nesse lugar, obviamente, para que se crie um novo penhor. Sempre, obviamente, com a autorização do credor, né? Porque o credor pode dizer o seguinte: não, eu quero uma coisa similar, não quero imóvel, não quero anticrédito, não quero nada, eu quero um penhor e eu quero uma coisa similar. Ou você coloca uma coisa similar, ou então extingue-se o contrato, e aí a gente vai resolver como a gente faz. Aí você me devolve tudo o excedente, a gente combina, mas aí se você não me garantir mais de forma alguma, não vou manter um empréstimo para você sem garantia nenhuma. Então, esse é um problema, tá? Extinção do penhor, renunciando o credor. Agora, o credor ele pode ser um Papai Noel do dia, né? De repente, ele pode ser a Madre Teresa de Calcutá dos contratos pignoratícios daquele dia. Ele diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu, credor, renuncio ao penhor. Então, a gente acabou de falar sobre um exemplo em que a coisa perece.
Pode ser que o credor diga o seguinte, não, tudo bem, ó, faltam só 2 parcelas para você me pagar, não precisa colocar outra coisa não, eu sei que você vai me pagar, eu garanto, eu tenho confiança em você. Bom, o credor ele tem direito ao penhor. Se ele renuncia a esse direito, tudo bem, é bom para o devedor, né? É bom para o devedor. Pode acontecer? Pode acontecer. Renúncia de um direito, isso acontece em qualquer esfera civil, no penhor não seria diferente, tá? 4. Extinção do penhor, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. É aquele velho exemplo das sucessões, né? Então, por exemplo, o pai empresta 50 mil reais para o filho e o filho, o único filho, ele entrega para o pai um automóvel, por exemplo. Entrega para o pai um automóvel. Maravilha. O pai falece. Como esse cara é único filho, o que ele passa a ser? Ele passa a ser, na mesma pessoa, credor e devedor. Portanto, extingue-se o penhor porque não faz mais nenhum sentido, né? Por que ele se extingue? Por que ele passa a ser ao mesmo tempo devedor e credor? Ele não é devedor do seu pai? É. O seu pai não faleceu? Faleceu. Todos os direitos e deveres do seu pai se transferem para o filho. Muito bem. Aquela dívida de 50 mil reais passa a ser o quê? Do filho. O crédito, né? O crédito de 50 mil reais que era do pai passa a ser do seu filho único. Portanto, ele passa a ser ao mesmo tempo devedor e credor. Se ele passa a ser ao mesmo tempo devedor e credor, confunde-se na mesma pessoa o crédito e o débito, portanto, ele se extingue. Se extinguindo o débito e o crédito, o que acontece com o penhor, que é uma cláusula acessória do contrato de empréstimo, também se extingue. Então, é isso que está falando o inciso 4 aí dessa parte, tá bom? E, finalmente, extingue-se o penhor, dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Então, veja, como é que se extingue o penhor? E aí eu estou falando judicialmente, tá? Então, vamos lá. Dando-se a adjudicação judicial. O que faz o credor? O credor vê que o objeto dado em penhor vai a leilão judicial. Só que quando ele vai a leilão judicial, qual que é o problema do leilão judicial? O valor da coisa ele vai ser arrematado, ou muito provavelmente ele vai ser arrematado, por um valor muito abaixo do mercado. Aí o que faz o credor? Ele fala assim, opa, não, então eu prefiro a coisa para mim. Em vez de se alienar judicialmente, ser vendida por um preço muito abaixo do mercado, e aí o produto dessa alienação judicial eu receber, mas eu continuar no crédito, não, é muita dor de cabeça para mim, eu quero me livrar disso e tal. Faz o seguinte, eu quero a adjudicação desse bem. Então, adjudicar judicialmente significa que o credor, ele, ao invés de se submeter ao leilão judicial, ele pega a coisa do leilão, a coisa dada em penhor, e ele passa a ser o proprietário dela, né? Aí tem um auto de adjudicação que o juiz vai assinar, etc., como prova de que ele passou a ser proprietário, né? Que mais? Dando-se a adjudicação, a remissão da coisa empenhada. A remissão da coisa empenhada é como se fala? É a aquisição por alguém da família. Alguém da família pega e faz a remissão da coisa empenhada, ou o próprio devedor, eventualmente, ele pega e fica com a coisa empenhada e paga o valor da coisa para o credor. Isso é uma coisa. Ou a venda da coisa empenhada, aí quando se fala em venda, está efetivamente se referindo à alienação extrajudicial autorizada pelo juiz, né? De toda forma, quando o credor ele adjudica, remite ou vende essa coisa, o penhor se extingue porque a coisa foi transferida de propriedade. Beleza, gente? Maravilha. Então, a gente termina a nossa aula de hoje sobre penhor, e aí eu só quero fazer algumas referências, fazer alguns comentários. Bom, a partir da aula de penhor, no material que vocês já têm, eu estou completando ele, tá? Eu estou complementando ele. Então, assim, o material que vocês têm está lá, bonitinho e tal, só que, como nós temos tempo, então eu vou completar esse material
a respeito a partir de penhor. Então eu vou passar para vocês esse material atualizado. Não esqueçam então de ir completando esse material que vocês têm em casa. A partir da semana que vem, a gente vai continuar falando de penhor, mas aí a gente vai falar das espécies de penhor, de penhores, né? Penhores, cuidado, não penhoras, mas penhores. A gente vai falar das espécies dele, e aí sim a gente vai entrar no penhor rural, industrial, enfim, de veículos e nos demais penhores que tem. Então, hoje a gente termina essa parte geral, né, a teoria geral sobre penhor, tá bom? Bom, pessoal, então eu já vou postar para vocês, isso já vai ficar disponível para vocês na internet, tanto no YouTube quanto no Facebook. E já vou disponibilizar para vocês no e-mail de vocês, do representante de vocês, ou no e-mail de vocês, esse material atualizado. Tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês, um bom feriado de Páscoa para vocês, que a gente seja iluminados por Deus, né? Que a gente consiga se livrar logo dessa pandemia aí que ainda nos assola. E aí a semana que vem estaremos juntos de novo, tá bom? Beijão para vocês, a gente se vê. Grande abraço. Tchau, tchau.